Bem-vindos ao Agora Pode, o podcast do site tocantinsagora.com.br, um novo formato de levar a notícia que interessa até você. O nosso convidado de hoje e estreante do nosso podcast tem 38 anos, é deputado federal, passou a infância e a adolescência em Porto Nacional, mas mora em Palmas desde 2002, onde cursou ensino fundamental e fez faculdade. Inclusive, na faculdade, militou no movimento estudantil. Nós temos a honra de estrear este podcast com um deputado que foi eleito a primeira vez em 2014. Seja bem-vindo, deputado federal Vicentinho Júnior. Amigo Kim, eu primeiro agradeço a oportunidade de, assim como você, estrear esse programa que eu não tenho dúvidas. Vai começar com o pé direito, aqui vai acontecer grandes e importantes entrevistas, que você possa, a esses entrevistados e a quem vai lhe acompanhar nas redes sociais, discutir verdadeiramente o Estado do Tocantins, a sua política, as suas peculiaridades, a sua história. É importante relembrar a história do nosso Estado. Uma população sem ela não sabe o caminho para um futuro bem próximo. E desejar muito sucesso. Você é um brilhante comunicador ali do nosso sudeste do Estado. Nos convivemos muito bem ali pela nossa Dianópolis, uma cidade querida, onde nos acolhe sempre que por lá passamos. E eu não tenho dúvidas, aqui vai ser um grande canal de informação. Faça essa informação de forma equilibrada, sem amarras políticas. Eu vejo e acho, eu sou um consumidor de podcasts. Eu gosto de ver os podcasts, aquele que me instiga às reflexões e não me induz a uma reflexão com um viés já colocado de um momento de início. Então, que você seja esse agente de fomentar as reflexões políticas do cidadão, da cidadã tocantinense, para que assim a gente possa enriquecer cada vez mais o debate político nosso do Estado do Tocantins. Gratidão, deputado. Eu recebo com louvor as suas palavras. Há um filósofo brasileiro, Mário Sérgio Cortella, que também é professor, que diz que o líder é aquele que inspira e o líder verdadeiro é aquele que serve e não se serve. E a gente tem essa frase nos seus mandatos. Que, falando dos seus mandatos, o senhor, em 2014, quando foi eleito a primeira vez, lutou pela redução da tarifa da energia elétrica, foi coautor da conhecida PEC da vaquejada. Eu queria que o senhor comentasse essas duas coisas que são importantes. Para o Tocantins, que é um grande produtor de energia, mas a energia praticamente não fica aqui, e somos grandes consumidores dessa área cultural que é a vaquejada. Por favor, comente. Kim, eu até irei participar, vou de trás para frente para entender nossos leitores o porquê dessas atividades de mandato. Amanhã, quando eu estiver na minha atividade em Brasília, eu encerrarei o dia participando do lançamento da Frente Parlamentar de Energias Limpas. É um tema que eu pratico no nosso mandato desde o primeiro mandato conquistado em 2014. De lá para cá, a gente não só lutou pela uma tarifação a menor no Estado do Tocantins, até porque não tem sentido o Tocantins ter o número que tem de usinas hidrelétricas, no sudeste do nosso estado, o número que tem de PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, e o consumidor final pagar uma das mais altas contas de energia no Brasil. A conta não fecha. Estou gostando de ver, inclusive, a Assembleia Legislativa tendo como timoneiro desse processo de discussão o governo do Estado discutindo essa tarifação da água. É um tema que já trataremos sobre. Mas a energia, o acesso a ela, é algo que me aguça a curiosidade. Nós fomos, por exemplo, no município de Arraias, junto com o então ministro à época, Fernando Filho, um agente de mandato, a conquistar um orçamento na sexta tranche do Luz para Todos, que nós levamos 136 quilômetros de eletrificação rural para chegar à comunidade quilombola Calunga do Mimoso. Um pleito conquistado por nós e que entregamos juntos em Arraias, naquele momento, se me salvo engano, em 2018, junto com o ministro Fernando Filho, com o prefeito Herma do município de Arraias, com a comunidade Calunga do Mimoso e seus líderes, em especial o professor Eusiene, que foi quem me cobrou essa demanda, que nós levamos aquele benefício. Então, a energia elétrica, quando falta, falta tudo. Né? Energia, o acesso a ela, a condição de ter condição de pagar uma justa conta de energia, da condição não só de ter uma geladeira com produtos alimentícios dentro, mas de gerar micro, média e grande economia no nosso estado.
Então, nós fomos sim no primeiro mandato, como também fomos autor da PEC da vaquejada. A coautoria, porque a PEC 271, colocada em 2016 na Câmara dos Deputados, nossa autoria, foi para ter celeridade legislativa a pensada PEC 304 do senador Otto Alencar, da Bahia, para ganhar tempo. Onde em 2016 nós colocamos quase 6 mil vaqueiros e vaqueiras em Brasília, não só para reivindicar a cultura, a tradição de um esporte equestre da vaquejada, mas naquele momento o Supremo Tribunal Federal queria inconstitucionalizar a vaquejada, as pegas de boi, a corrida de tambor, os rodeios e as cavalgadas em todo o Brasil. A cultura, essa rotina do sertanejo e dos esportes equestres, que gera uma economia. Quando um rodeio acontece em Dianópolis, eu entendo que o dono da pensão, do hotel, do restaurante, aquele senhorzinho que vende seu Guaraná na caixinha de isopor, borracheiro, a padaria, todo mundo fomenta o seu ganha-pão. Isso no rodeio, mas e as cavalgadas? E as vaquejadas? Então, e o Supremo, por uma má interpretação do que é maus tratos animais, mas do que é o bom trato, zelo, carinho aos animais do esporte equestre, e você, quem sabe essa rotina, sabe que você não pratica se não tiver um animal bem tratado. Um vaqueiro sabe o que é de manhã cedo acordar para dar o primeiro trato na sua propriedade, é os seus animais de trabalho, para depois começar a rotina de um vaqueiro. Então, a gente colocou e, graças a Deus, conseguimos aprovar essa PEC no nosso primeiro mandato. Fiquei muito satisfeito porque envolvemos todos os parlamentares do Brasil, do Norte, do Sudeste, do Nordeste, que a tradição também é forte, e fizemos um dos movimentos cívicos mais lindos de Brasília. Limpos, ordeiros, e no final entregamos essa PEC aprovada para todo o povo brasileiro. Então, é uma das marcas do nosso mandato. Deputado, o senhor também conseguiu uma marca histórica, que foi a viabilização de um dos maiores recursos que Palmas já pôde contratar. Se eu não me engano, na época, 60 milhões de dólares. Passei exato, 61,2. Mais de 240 milhões de reais em moeda da época. Né? O senhor mora em Palmas, em definitivo, desde 2002. Aqui terminou o ensino médio, fez faculdade, militou no movimento estudantil. Em que pé está isso hoje? A minha história com Palmas é de bem antes. É de bem antes, quando Palmas, uma cidade filha da nossa Porto Nacional, foi desmembrada, em 89. O prefeito, à época, participando desse ato, junto com, então, hoje saudoso governador Siqueira Campos, era o prefeito Vicente Alves de Oliveira, meu querido pai. No seu primeiro mandato em Porto Nacional. A mão que assinou o decreto para desmembrar Porto, para virar Taquaruçu Grande. Anos 90, isso. 89. Para ser bem legal. Foi do então prefeito Vicentinho Alves. Os lazeres de minha família e minha vida era entrar num Del Rey em Porto Nacional, antes de chegar na recém-criada capital Palmas, parar no Água Suja, tomar um banho para tirar a poeira da viagem, enquanto meu querido pai ia despachar com o então governador Siqueira Campos, e depois Moisés Avelino, a gente ia contar as primeiras luzes sendo acesas nos postes de Palmas. As primeiras ruas sendo abertas e pavimentadas, as primeiras quadras sendo feitas. Então, a primeira missa do Cruzeiro. Lá estava com minha pouca idade, ao lado do meu querido pai e minha querida mãe. O senhor está naquela foto histórica. Estou naquela foto com 5 anos de idade. Tenho ela em minha casa, em meu escritório aqui em Palmas, e no meu gabinete em Brasília. Então, Palmas faz parte da minha história. E quis o destino, que eu não sei se mais por sorte do que por competência, no governo Michel Temer, no momento que o ex-gestor Carlos Amasta deixou o processo iniciado, mas entre iniciado e finalizado o caminho é muito comprido e precisava da boa vontade do governo federal naquele momento, e nós conseguimos com a então prefeita Cíntia Ribeiro pegar esses projetos, resgatar esses projetos, ir para Brasília em audiências com o ministro Marum à época, com o saudoso ministro Padilha, Eliseu Padilha, e com o presidente Michel, para cavar o CAF, que é a Confederação Andina de Fomento, onde foram 61,8 milhões de dólares naquele momento, que moeda de hoje dá algo perto de 350 milhões de reais. Então, foi o maior pacote de obras. Eu confesso que está bem atrasado, porque o CAF é assim, é um empréstimo, então você basta fazer a obra, medir, apresentar a medição e receber. Já era para Palmas não ser mais hoje um canteiro de obras inacabadas, e sim um canteiro hoje, ao dia de hoje, 2023, se seguisse aquele calendário que foi apresentado
junto ao CAF, já era para estar sendo um canteiro de obras terminadas e entregue ao palmense. Então, a gente fica um pouco entristecido porque a gente queria ver Palmas não mais que esse tanto de obras aí, buracos abertos, canteiros, né, ainda por finalizar, muita estruturação de Palmas que sofre em época das chuvas pesadas com os alagamentos que acontecem tradicionalmente nas Teotônios Segurado da Vida e nos setores mais periféricos, mais afastados, por falta de drenagem, microdrenagem, pavimentação adequada. Então, se isso já tivesse dado um calendário executado, o que foi colocado no CAF, boa parte desses transtornos já teriam sido supridos e o palmense talvez sofreria menos com as chuvas que começam agora, graças a Deus, mas que quando ela pesa em Palmas, a gente sabe o que acontece na nossa capital. E fico feliz de ter entregue, e muito grato ao então presidente Michel Temer, porque em um momento até que a própria prefeita colocou em dúvida quem foi que fez o gesto político, a gestão política, se não tivesse Michel para falar e botar os pingos nos is, talvez a verdade não apareceria e a dúvida colocada poderia ser colocada sobre o meu mandato. Então, eu sou muito grato, primeiro, por tirar as dúvidas de quem colocou esse recurso em Palmas, mas também por quem colocou o recurso em Palmas, que à época foi então o presidente da República, Michel Temer. Muito bem. Nessa linha política, em 2019 foi extinta a Dracma, delegacia, para ser mais exato aqui, a Delegacia de Repressão a Crimes de Maior Potencial contra a Administração Pública. E, à época, o senhor atuou fortemente na Câmara para saber o porquê dessa extinção. Mas a pergunta grande que eu quero fazer é, afinal de contas, fale para o eleitor que está te assistindo, o que foi o governo Mauro Carles para o senhor? Um engodo. Um governo que daqui a alguns poucos tempos o tocantinense vai, porque hoje tem a mesma vergonha de ter vivido, vai esquecer. É o que eu falava sempre, um governo que se fez completamente aquém do que a história do tocantinense, a história do Tocantins, para quem é nascido e criado aqui, e não é pelo um sentimento apenas barrista. O Estado foi criado para dar valor e voz às pessoas que aqui viviam no norte goiano, mas também para receber todo aquele brasileiro que quisesse vir para esse canto maravilhoso de Brasil, ajudar a edificar e construir os melhores estados da federação. E passado aqueles 3 anos e alguns meses de um governo que se fazia aquém na saúde, aquém na segurança pública, e as audiências públicas que eu fiz em Brasília para chamar os delegados da Dracma, da extinta Dracma à época, não era para saber por que ela acabou, eu sabia por que ela acabou. Acabou porque os delegados adentraram no Palácio do Araguaia, foram na casa do governador, do ex-governador, do caçado governador Mauro Carles, foram na casa do seu sobrinho, o secretário na época, Claudinei Quaresmin, do secretário de saúde, lá para poder enfrentar a corrupção que estava imperando no Tocantins. Numa escala uma escala fora do normal. A coisa estava, a política boa, que eu dizia esse fim de semana até lá em Combinado, não precisa inventar moda. A política normal, ela tende a dar certo, a política lógica. As práticas lógicas na política dão certo. E naquele momento foi um momento completamente fora da lógica e do bom senso que manda os órgãos de fiscalização, os órgãos de investigação e, ao final de 3 anos, se me salvo engano, 7 meses e alguns poucos dias, provou-se que os delegados da Polícia Civil daquele momento, os bons, eu registro, e muitos bons delegados. Faço aqui menção ao doutor Vladimir, que hoje está secretário, doutor Moza, doutor Bruno, tantos outros que foram sacrificados naquele momento, hoje estão fazendo parte de um momento bom da história do Estado, por lutar por preservação do patrimônio público do Tocantins. Então, passou, a prova disso foi uma decisão monocrática dada pelo ministro Mauro Campbell, de manhã, à tarde, chancelada por todo o pleno do STJ, onde, ineditamente, um ministro do Supremo vem ao Estado cumprir a sua decisão com uma staff de policiais civis para poder botar para fora mesmo, expurgar aquele absurdo que acontecia no Tocantins, graças a Deus. E que eu espero que nunca mais aconteça. Eu espero que essa política da normalidade que possa imperar no Tocantins. A gente não precisa inventar moda. Partindo do princípio que o poder público não atrapalhando e não desviando o erário público, o Tocantins caminha. O tocantinense caminha. Caminha no setor privado, caminha na micro, média economia que fomenta o Estado e alimenta ele, nos grandes empresários, investimentos que acontecem. O nosso Sudeste, que foi por muitos anos corredor da miséria,
está se tornando o quadrilátero do minério no Brasil, não é só no Tocantins. Hoje é o melhor fosfato, é o melhor ferro. As jazidas de ouro estão todas colocadas ali. De exemplo, a Áurea, ali no município de Almas. Você vai ali na Itafor de Arraias, você vai em Taipas, lá na Rialma, você vai na Enche Gold, ali em Chapada de Natividade, você vai em quase 12 plantas de ouro e de fosfato no município de Natividade. Hoje em Dianópolis não tem mais quase casa para se alugar, porque os empreendedores chegaram e a coisa... Chegou o momento do Tocantins. Repito, se o poder público não atrapalhar, o governo Mauro Carles, por quantos anos não segurou o J.D. Mitro, ali no Manuel Alves, agora me foge a memória, em Almas, precisou Vanderlei, com menos de um mês tomado posse, entregar as licenças e viabilizar aqueles grandes investimentos que hoje fazem de Almas, Porto Alegre, Dianópolis, a coqueluche do momento. Então, eu digo tudo isso para entender o que foi que passou e o que nós estamos vivendo hoje. As coisas estão acontecendo. Pode ficar melhor? Pode. Porque quanto mais o poder público poder fazer aos seus, faça, porque é de direito. E nosso, de obrigação. Então, dizendo tudo isso, eu entendo que vai ser um engodo que passou e que vai ser esquecido. Como outros tantos na história da humanidade foram. Então, ele vai ser mais um. Falando em poder público, vamos lembrar da PEC dos Pioneiros. O senhor considera uma das suas grandes vitórias na Câmara, a PEC dos Pioneiros? Em que pé está isso? E para quem não lembra o que é a PEC, o senhor poderia relatar brevemente? Essa PEC foi uma proposta apresentada pelo então senador Vicentinho Aipia no Senado, tramitou no Congresso Nacional por quase 7 anos, entre nós aprovarmos no Senado por 80 votos de 81, em primeiro e segundo turno, por ser uma proposta de emenda constitucional, e depois na Câmara dos Deputados, com mais de 400 votos, primeiro e segundo turno, e por unanimidade da bancada federal, tanto no Senado quanto na Câmara, ela convalida os atos de criação do Estado do Tocantins. O Tocantins não é que nem os outros territórios que, quando criados foram, já tinham as suas estruturas pré-iniciadas. O Tocantins foi do zero. Palmas foi de um cerrado às margens direitas do Tocantins, Rio Tocantins, para uma das capitais mais belas do Brasil. Então, com isso, os órgãos, Tribunais de Contas, Tribunais de Justiça, os órgãos fiscalizadores, Cefaz, foi tudo do zero aqui. Os servidores, naquele momento, tiravam um bloco de nota com os blocos nas suas coxas. Os pontos de barreiras fiscais eram debaixo de pés de árvore, pés de piqui, onde tinha uma sombra no Sudeste, onde tinha no Tocantins como um todo. Então, para você criar um Estado, criar, de fato, primeiro precisava ter a coragem de um homem por nome de Siqueira Campos, a quem eu presto sempre as minhas homenagens. Tem quem fala, não, que o Estado foi criado por... Não, o Estado foi sonhado por todos nós. Alguns tiveram sua participação em votação, mas para botar debaixo de uma pasta do braço, uma pasta com uma PEC, para colocar uma estrela na bandeira do Brasil, eu sei o que foi a luta para me poder aprovar uma PEC que convalidou os atos de criação. Consigo imaginar mais ou menos que foi a criação de um Estado. Então, eu presto sempre as minhas homenagens a Siqueira Campos quando falo dessa PEC, porque ela convalida alguns atos, alguns erros daquele momento. Porque naquele meio de caminho, alguns servidores ficaram sem a sua segurança dos seus concursos prestados e não tomadas as posses a eles. São alguns poucos, porque de lá para cá, com 35 anos de Estado criado, alguns até Deus já levou. E alguns ainda ficam para poder, em esperança, ver essa PEC que já é um texto constitucionalizado, já está na Constituição brasileira, como a emenda 110, me faz aqui na memória agora, que poderia ser publicada por ato administrativo. Mas, por um entendimento dos procuradores do Estado de Tocantins, que dizem que tem um impacto a maior, e eu entendo que não tem. Se tivesse esse impacto maior, o Congresso Nacional e o Câmara e o Senado não seriam irresponsáveis de aprovar uma PEC que fosse invalidar, inviabilizar as contas públicas de um Estado de Tocantins, mas que nós estamos no Supremo Tribunal Federal com a Associação dos Pioneiros, com algumas bancas de advogado, já tendo algumas vitórias no Supremo Tribunal Federal, e que eu entendo que a gente vai ter essa vitória. Ainda nesses próximos anos aí, essa vitória para entregar esses bravos homens e mulheres que sonham há mais de 3 décadas e que tiveram materialidade do seu direito aprovado na Câmara e no Senado, quando lá o senador Vicentinho Alves, na Câmara, modéstia da parte, o relator, o deputado Vicentinho Júnior, aprovou e entregou a materialidade
do seu direito a poder discuti-lo, seja aqui com o governo do Estado, ou seja no Supremo Tribunal Federal, que é a seara apropriada. Muito bem. Antes de apertar um pouco no cenário político nacional e local, a gente vai falar de um assunto que antes de ser moda, a gente tem que criar uma surpresa aqui no podcast. Muita coisa com o tempo vira moda. E agora é muito comum se falar da violência doméstica, da violência contra a mulher, da violência familiar. E o senhor apresentou, foi autor de um projeto de lei, né? A gente está assistindo agora a repercussão nacional e internacional do caso Ana Hickman. Sim. Né? E antes disso se tornar um tema bastante difundido, capilarizado na sociedade, lá atrás o senhor já havia apresentado esse projeto. A defesa pela família sempre foi uma pauta do Vicentinho Júnior? Basta acompanhar meu mandato. Até porque aqui nesse tema eu registro que os maiores amores de minha vida são as mulheres de minha família. De minha bisavó, uma negra doméstica, mãe solteira, Ana Alice, que criou muito bem meu avô Vicentão, um negro, comandante de avião, que o Sudeste, esse canto de Tocantins, o conheceu bem. As minhas avós, saudosa dona Ana Alves Mourão, a Naná, que eu não posso mastigar um pudim, eu lembro logo dela. Era a sobremesa que ela mais fazia aos seus netos. Uma mulher à frente de seu tempo, sabe bem o que é Porto Nacional e Cristalândia. A dona Mirtes, viva, graças a Deus, nossa matriarca da família, uma professora aposentada, que esse fim de semana meu filho Samuel formou-se na primeira formatura de sua caminhada em escola, e lá está a bisavó dele ao lado, minha avó Mirtes. Dona Daílde, minha mãe, Mariana, minha irmã, caçula, minha filha Júlia e minha esposa Gil. Então, mulher não foi feita para nem falar alto. Eu digo sempre que mulher, mãe e todas essas figuras são instituições que têm que ter zelo, carinho e respeito. E quando eu vejo alguns episódios aí, vejo o alto índice de feminicídio acontecendo no Brasil e a pandemia, em função daqueles malucos lockdowns que aconteceram, que nos impuseram tanta rotina nova, que a gente não estava preparado para uma pandemia, pegou todo mundo de susto. Os desequilíbrios espirituais, psicológicos, dentro dos lares brasileiros, no mundo não foi diferente, foi de uma esfera catastrófica. Com isso, aumentou o alto índice de agressões a mulheres, de estupro dentro dos lares e o feminicídio. E a nós, como parlamentares federais, cabe não só as denúncias, como quando chegar até nossos gabinetes, como a legislação para amparar esse tipo. Então, eu não só sou autor de projetos como em condomínios, onde qualquer tipo de agressão à mulher tem que ser informado às autoridades responsáveis para que ali seja imputada a lei, Maria da Penha, toda a lei que for necessária ao momento. Eu fui autor, como por exemplo, de herdeiros que agridem os seus avós, pais, não poderem ter acesso à herança deixada pelos mesmos. Como é que em vida você não cuida dos seus e quer em morte usufruir do que foi deixado? Então, e por aí vai indo. Eu acho que eu falo isso sempre, até esses dias os seus colegas de imprensa vêm me falar, poxa, você tem um índice de ausência no plenário. Ulisses Guimarães, eu vou parafrasear aqui o então pré-deputado da época, Inocêncio Oliveira, do estado de Pernambuco. O mandato de um parlamentar, ele só se faz na essência quando ele está presente no plenário, nos ministérios, tomando lá os seus chás de cadeiras, nas bases, ouvindo as pessoas. Porque aquele que ouve mais erra menos. E você só consegue ter essa sensibilidade do mandato para entender que uma eletrificação rural, como coloquei aqui há pouco, para ligar uma comunidade que é Longa do Mimoso, que é a maior comunidade quilombola do estado de Tocantins, que até então não tinha um ponto de energia, a não ser de luz solar ou de um motor tocado a gasolina ou diesel. Precisei ouvir uma professora. Um restaurante do George, ali em Indianópolis, bem próximo ali à faculdade UFT. Eu almoçando, passando para Brasília, ela escutando deputado, uma senhora, uma loura, uma negra, perdão, professora, falou, você é deputado da onde? Eu falei, sou daqui de Tocantins. Deputado de quê? Eu falei, deputado federal Vicentinho Júnior. Ixi, é mais um que passa por aqui para fazer promessa e não cumprir. Eu falei, primeiro, eu não sou mais um, a senhora não me conhece, estou vendo, e eu não lhe conheço para saber o que é a sua indignação. Me fale, deixa eu escutar para me entender o que é, para onde eu posso ser útil. E quando ela me relatou esse acontecimento de vários processos eleitorais acontecendo e alguém passando por lá dizendo que ia puxar energia
136 quilômetros, faça conta de quanto não é esse investimento para ligar a essa comunidade isolada. Falei, não vou lhe prometer nada, professor. Eu vou só pedir que a senhora faça o que é necessário, os cadastramentos, e eu vou andar com esse pedido. E deixa ver ao final o que é que acontece. Então, aconteceu. E você só faz esse tipo de gestão ouvindo as pessoas. Então, você vai na Barra da Aroeira, aqui do lado, no município de Santa Teresa. Se hoje tem lá uma Casa Cultura, que eu passo lá hoje na porta e vejo aquelas mulheres dali, aqueles jovens, colocando açaíteria para vender a sua produção local de farinha, de doce de buriti, de óleo de buriti, artesanato. Aquelas pessoas estavam ali todo o tempo aqui. Faltava alguém escutar o que elas queriam e não chegar com o prato feito. Fizemos uma Casa da Cultura que hoje serve para os festivais culturais, Maculelê, por aí vai indo, mas para poder fazer também a venda do seu artesanato de produção própria para o turista que passa ali para o Jalapão. Então, é isso. Você tem que estar colocando mandato para poder se fazer ouvido, para entender o que é a legislação. A produção de mandato é um momento que sirva ao país. Então, quando eu vejo essa questão da Ana Hickman, por exemplo, aí, me gera... Aliás, gera de todos nós, né? Algeriza. Porque você puxa a imagem de uma mãe sua, nossa, claro, de uma irmã para quem claro. tem. Não é. Mulher não foi feita para não ser tocada, a não ser com carinho. Então, tocando se puder ponto, legislar para fazê-lo, você não faz. Eu estava pensando nisso nessa noite. Eu tenho um sobrinho neto, né? E acordou no meio da noite chorando e minha mãe indicou, era fome. Eu pensei, será que eu pergunto para o deputado? Porque nosso Tocantins, infelizmente, ainda sente fome. A gente tinha um leite para dar à criança que acordava por fome. E quantas crianças nesse Tocantins ainda acordam com fome e não têm o que comer, deputado? Qual é o seu sonho para os próximos 10 anos do Tocantins? Existe duas políticas, né, Kim? Existe a política ideal e a política real. A que vai permitir esse mesmo jovem alimentar-se, ter segurança alimentar, através de programas como o PAA, que você faz, vê o fomento de um Ruraltins da vida, o governo do estado, a aquisição desses mesmos alimentos produzidos por um pronafiano, pequeno produtor, para colocar numa rede municipal de ensino, estadual de ensino, perdão, fomento via um pronafiano, se forem políticas públicas executadas pelo governo, pelos mandatos. Eu acredito nisso, mas eu acredito quando a cadeia completa é seguida e respeitada. Como é que você planeja um programa social ao atual governo tocado um pouco mais à esquerda, que diz que vai tirar a fome do povo brasileiro? Você coloca o leite na mesa de um brasileiro sem ter uma vaca para tirar o leite? Não. Você coloca um pedaço de carne bovina, de suíno ou de um frango se não tiver essa mesma produção colocada? Entendo. Você coloca um pacote de arroz na mesa desse brasileiro se não tiver o arroz plantado e colhido, feijão, hortifruti? Então, quando eu fico lá em Brasília, alguém fala, o deputado do agro, não é o deputado do agro, é o deputado do bom senso. Faz a roda girar. Como é que você quer manter-se de pé um programa social para botar alimento na mesa do brasileiro, se você massacra, denigre, se você pinta o agro brasileiro como o grande vilão dessa história? Quem é que acorda de madrugada? Quem é que, se chover demais, perde sua lavoura? Se chover de menos, perde a lavoura. Sol demais, perde a lavoura. Sol de menos, perde a lavoura. Gafanhoto, lagarta, pererê, parará, perde lavoura. Se o fomento não sai no tempo certo do Banco Constitucional, perde lavoura. Se o transporte não chega para tirar naquele momento aquele produção lá de dentro, perde lavoura. Olha que loucura que é a rotina do agro brasileiro para você manter. Não é a balança comercial, que eu podia falar muito mais dela aqui, que manteve e mantém as contas do Brasil em momento de pandemia e pós-pandemia em uma escala a ser respeitada, gerando emprego e renda. Aí alguém fala, não, que gera pouco emprego, amigo. Você não vai olhar o sojicultor, o agro só pelo que planta. E você tem que entender que o agro tem uma indústria antes e depois dele. Tem a indústria que fomenta o plantio e tem a indústria que beneficia aquele mesmo plantio. Olha essas duas indústrias, somando aquele que planta, para você entender o que é o agro brasileiro. Para você entender o que é a possibilidade de eu ter a carne, o arroz, a bolacha, a farinha, tudo, o suco, o guaraná, tudo vem da terra. Então, me gera uma indignação grande quando vejo esse governo federal atual, a todo momento. E eu participei de uma audiência com a menina Marina Silva, que eu fiquei espantado. Eu perguntava à ministra,
Eu estou entendendo só que hoje o Brasil tem uma ministra que quer, ao tempo do seu discurso, dizer que vai manter a segurança alimentar, mas que ao tempo das suas práticas você vai fechar a torneira. Porque a senhora não vai plantar o arroz que a senhora come na sua casa, nem que quer botar no programa social do governo federal. A senhora não vai produzir uma vaca. E olha que tá difícil produzir o alimento no Brasil hoje. Você começa com uma arroba de um preço e termina de outra, para aquele mesmo animal. O preço de uma safra de um preço termina com de outro, aquele mesmo grão. E ainda vem o governo federal, através do Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, do IBAMA, querer demonizar quem produz no Brasil. Não. Eu acho que tem que ter, não é só respeito ao agro, é sintonia para que as coisas coexistam. Os programas sociais com quem coloca o objeto do programa social lá dentro. Isso praticamente responde, então, a minha próxima pergunta. Alguma possibilidade do deputado Vicentinho Júnior aderir à base do governo Lula? Zero. Mas é mais do que zero, Kim. Eu acabei de falar aqui agora há pouco, a política que eu vejo dar certo, além de ser a real, é a lógica. E a lógica foge, quando você planeja uma campanha, acredita num plano de governo, executa um plano de trabalho com um viés e no outro dia, passada a eleição, você já está do outro lado. Política que nem futebol. Eu sou botafoguense. Passei 38 anos com meu Botafogo me passando vergonha. Começo 2023 com meu time dando um show. Estou terminando passando sufoco. Mas se ele for campeão, eu lavei minha alma nesses 38 anos. E se ele não for, eu espero mais 38 anos. Não tem problema. Não tenho. E política não pode ser diferente. Você não pode estar pulando de extremo para o outro, da noite para o dia, porque senão aquele eleitor, e modéstas à parte, quem é lá em Indianópolis, em qualquer lugar do Tocantins, eu tenho tentado praticar um mandato e uma política muito clara, muito transparente, que você, gostando ou não das atitudes do deputado Vicentinho, você conhece o deputado Vicentinho. Você sabe, até para poder debater com ele, enfrentar estando de um lado ou enfrentar estando do outro. Eu acho que o debate se enriquece quando diz o poeta que a unanimidade não se faz burra. Tudo é do mesmo jeito. Todo mundo pensa por igual? Não. Deixa eu ter um teimoso. Alguém me dizia que eu estava errado quando era oposição ao Carlesse. Passa-se o tempo, ele é caçado, eu começo a ver sorrisos amarelados às faces. Você tinha razão, o deputado estava certo. Por muito tempo eu fui tratado como aquele deputado que eu tive rancor porque perdi uma eleição em 2018, porque um rebelde sem causa. Não, deixa eu debatendo. Se ele tiver certo, certo ele. Se eu tiver certo, certo. E o debate se enriquece. E política tem que ter lado, Kim. Você tem que, até para você ter materialidade de seus pensamentos. Eu não posso ficar acendendo de manhã a vela para Deus e à tarde para o diabo. Dito isso, separe corpos. Eu sei o momento de fazer a política eleitoral e sei o momento de fazer a política de mandato. Para me cobrar a minha posição política partidária, política eleitoral, não me exijam a teoria do quanto pior, melhor. Qualquer matéria do governo federal que seja colocada no plenário Ulisses Guimarães, que seja para dar segurança econômica, segurança alimentar, segurança institucional aos entes federados, aos entes envolvidos, municípios, estados e suas federações, eu não vou fazer a conta do quanto pior, melhor. Eu vou esperar daqui 4 anos, eu vou para o meu debate novamente. Mas eu não posso legislar, até porque eu não faço mais do que minha obrigação. Legislar em causa de um Brasil melhor. Legislar em causa de um Tocantins melhor. Legislar aonde as pessoas vivem, nos municípios. Então, qualquer matéria que adentre, seja uma reforma tributária, qualquer reforma que o seja, que me mostre que as relações vão ser modernizadas, que vai melhorar, que vai gerar emprego, que vai gerar renda, que vai dar segurança de renda ao povo brasileiro, ao povo do meu estado Tocantins, pode olhar lá que vai estar minha digital colocada. Eu tenho meu momento, minhas redes sociais, eu tenho minhas esferas apropriadas para fazer os meus questionamentos. Mas eu também tenho minhas obrigações com o meu mandato e com quem me colocou no meu mandato para ser o mandato instrumento de bem-estar social, econômico do meu país. Então, é coisas muito distintas. É questão posição política e posição de mandato, eu sei separar. Deputado, nós sabemos da grande representação que o senhor tem em diversas cidades do Tocantins. Mas eu vou apertar o senhor em duas. E vou fazer a seguinte pergunta agora nesse quadro que chama Afiando o Fio do Bigode.
Lembra que nossos avós falavam, bora afiar o fio do bigode, sentava no banco da praça, botava um papo em dia. Em que viola tocará Vicentinho Júnior em 2024 em Dianópolis e Palmas? Em Dianópolis, eu vou falar no Tocantins. Eu hoje faço parte de um grupo político que tem como timoneiro o governador Wanderlei Barbosa. E esses dias, nessa mesma filiação lá em Combinado, enquanto eu falava no meu discurso, nosso pronunciamento, e citava o nome dele, alguém falava Curraleiro. Eu virei e falei, não é bem Curraleiro o termo que eu tenho mais para o Wanderlei, até porque não sei se esse é o termo apropriado. Eu acho o Wanderlei um político normal, dessa política da normalidade, que se faz acessível do mais simples, com intimidade, que se faz em bravura a enfrentar as causas que têm que ser necessárias enfrentadas, a descobrir as soluções em momento, sem precisar dar tapa de mesa, sem precisar falar alto. Você se faz valente de tantas formas. Às vezes eu tenho mais medo em um debate quem fala manso do que quem grita perto de mim. Até porque quem grita, agride e logo pede comigo a razão. Então o Wanderlei faz a política da normalidade. E é um modelo que eu gosto de ver colocado por aqui, já falei várias vezes, no dia a dia de um mandato. Dito isso, ele é um timoneiro de um projeto que vem dando certo. Começou em 2022 essa reconstrução política do estado do Tocantins, que nós temos nos seus partidos de base, PDT, União Brasil, Republicanos e o nosso Partido Progressista, a qual estamos como presidente estadual no Tocantins, discutido 139 do estado, município do estado, tentando achar sintonia em sua grande maioria, achar sintonia nas grandes cidades e, aonde não der, achar respeito a um bom debate. Porque vai ter municípios onde o governador vai ter um candidato, a senadora Dorinha vai ter outro candidato, o vice-governador Laurence Moreira vai ter outro candidato, e o deputado Vicentinho, pelo Progressistas, vai ter os seus candidatos. Dito isso, eu respeito o exercício de mandato colocado em Dianópolis, como em qualquer outro dos 138 municípios do estado do Tocantins. Para tratar dos recursos, a ambulância lá para Boa Sorte, que coloquei o recurso, a ambulância chegou e não foi colocada. Estou tendo que, mais uma vez, esse final de ano, colocar uma outra ambulância para ver se chega ao distrito de Boa Sorte, que fica no município de Dianópolis. As escolas, o atual prefeito é filiado ao Partido Trabalhista, então dificilmente eu estaria vinculado à sua reeleição, né? E espero que a oposição em Dianópolis ao atual gestor tenha a sabedoria e a grandeza de entender que tem que caminhar unida. Não adianta ter bons candidatos que pensam diferente do que pensa o atual gestor e cada qual pensando de um jeito, a oposição. Se nós não nos unirmos lá, vai viabilizar uma terceira parte de quem está no mandato hoje. Então, hoje eu luto mais do que por um candidato a se apresentar em Dianópolis, quem vai lhe responder, por um senso de união da oposição ao atual gestor, para que nós possamos, ao final desse pleito, com certeza, uniu, ganha. Não uniu, a dificuldade é maior. Perfeito. E Palmas, eu acho que já dei tantas entrevistas aqui, a minha política é muito fácil, eu gosto de ser transparente, para que as pessoas me leiam com facilidade. Eu tenho dificuldade de deixar uma decisão ser tomada de meio para o final. Eu gosto, nem diz o povo nosso sertão, não abrir uma porteira, as pessoas já saberam onde é que está o deputado Vicentinho. Eu tenho simpatia pela forma como ela exerceu o mandato como vereadora aqui em Palmas, de fiscalizar, até porque por muitas vezes fomos solidários. Ela vereadora, eu deputado federal. Eu gosto da firmeza dela como deputada estadual hoje, buscando as soluções para a capital Palmas e para o estado do Tocantins, que exerce o mandato da deputada Jana de Valcárem. Já falei por várias vezes, eu tenho muita simpatia ao nome dela como pré-candidata, inclusive já convidei, querendo, claro, e podendo também, filiar-se aos quadros do Partido Progressista para que nós possamos discutir um grande projeto na nossa capital. Que já elegeu um prefeito, né? Que eleger, nós vamos. Hoje o partido já está com o seu quadro aí, com a filiação do prefeito Bartolomeu, feita nesse fim de semana, ali no município de Palmeirópolis. Já somos 37 prefeitos filiados no Partido Progressista e vamos para um trabalho aí, tentando ao máximo que for possível fazê-lo em sintonia com o governador Wanderlei Barbosa e com o nosso grupo político. É o que eu mas tentando que o Progressista elegeu a primeira do Amasta em 2012 foi pelo Progressista. Infelizmente. Ele só usou o partido para se eleger, mas não usou o partido para construir um projeto partidário.
Aliás, é resultado dessa desconfiança partidária de todos os partidos no Tocantins. Então, dito isso, o Partido Progressista vai colaborar no mínimo, em mais de 30, 35 municípios do Tocantins disputando as eleições majoritárias. Das 6 maiores do estado, nós queremos estar presente pelo menos uma no estado do Tocantins. Então, é esse planejamento, é essa execução que a gente vem fazendo ao longo desses... Eu até brincava hoje, ali há pouco, com um pré-candidato lá de Miracema, com o Júnior Evangelista. Falava, Júnior, eu descobri na minha vida só uma coisa que, se eu fizer parcelado, é mais viável do que fazer à vista. Política. Política partidária. Política. Se você usar o tempo como um fator a seu favor, você vai descobrir que dá tempo das pessoas entenderem as mensagens, entenderem os projetos e, com isso, os viabilizar. Então, eu uso o tempo. Eu ando longe, eu ando por mais vezes, se preciso for. Entro no carro aí, pode olhar minhas redes sociais, a todo momento a gente está numa estrada pelo Tocantins, porque é usando o tempo que a gente consegue levar um pensamento, uma ideia um pouco mais longe. Então, o Partido Progressista aí nos nossos quadros tem o deputado Lázaro Botelho, que também enriquece os nossos filiados e que está nos ajudando muito a crescer esse projeto político partidário, aonde o partido quer se apresentar como uma solução de novos projetos ao estado do Tocantins. Muito bem. Deputado, vou lhe contar um caso aqui que eu assisti numa eleição municipal recente aqui da área central, para a gente caminhar para o final, e eu falo disso pelo senhor ser exatamente o contrário, dessa facilidade de entrevistar o senhor. O senhor já me deu diversas entrevistas, a minha colega Maju também, que sempre aperta ali um pouco, para mim, uma das minhas melhores colegas na área da comunicação do Estado. Uma grande irmã que tem. Sempre tem essa facilidade. O caso que eu estava assistindo um comício numa cidade da região central aqui do Tocantins, e no palco lá discursava um vereador que tinha tomado uma cachaçinha e o eleitor assistindo que também tinha tomado mais do que o candidato. Aí o eleitor bêbado grita para ele: "Você me deu cano". E o candidato do palco fala: "Deu cano, deu tijolo, deu areia. Você não construiu sua casa porque você não quis". Esse aí sabe ser esperto. E o senhor é totalmente ao contrário dessa caricatura do político brasileiro, né? Que as pessoas falam, o político brasileiro, o político, a juventude às vezes não tem mais aquela vontade de participar. E o senhor tem mudado essa visão da participação política, tanto dos jovens do Sudeste, do Tocantins, de Palmas. Tem muita gente aí se espelhando nesse Vicentinho Júnior, deputado federal já, pelo 3º mandato, né? 3º mandato. Brincava esse dia com o deputado Ricardo, foi deputado da próxima eleição, a gente não pode mais considerar jovem, né? Porque já vai estar com mais de 40 anos, então vamos ter que nos adequar aí ao momento. Mas eu digo sempre que, além da política lógica, mandato hoje, acabou aquela história do tapinha nas costas. Acabou aquele negócio da farra. Política hoje é de entrega. Política hoje é de... Se de outros tempos já se exigia transparência, agora muito mais. Porque enquanto nós estamos aqui dando essa maravilhosa entrevista, tem alguém curiando no WhatsApp, no Google da vida, para ver se realmente o Vicentinho foi ou não coautor e autor da PEC da vaquejada, se a dos pioneiros foi de autoria dele na Câmara, se a questão de aumentar a altura de um caminhão gaiola que atende as cargas vivas no Brasil, foi dele a ideia de aumentar de 4,40 para 4,90. Então, informação, a todo momento nós somos bombardeados. Então, até eu brinco muito lá em Porto Nacional, alguém fala para mim: "Deputado, rapaz, você tem que andar mais nos barzinhos de Palma, de Porto, enfim". E eu falei para meu amigo: quem quiser de mim, um político, de estar em boteco, em barzinho, em estádio de futebol, tem quem faça e tem quem dê certo, eu até acho louvável. Mas eu não dou conta. Eu me presto e adoro. Então tem que me dar prazer, é botar meus amigos dentro do carro comigo, minha esposa, e andar o Tocantins. Não tem que me dar prazer, não faço por obrigação. Adoro pegar um carro e espairar minha cabeça nas minhas estradas e reencontrar com amigos de minha história. Então, a política que eu acho que dá certo hoje é da entrega. Normalidade, transparência e de entrega. E isso, graças a Deus. Então, de exemplo, a sua Dianópolis, para ter esse testemunho, e a todos os outros municípios do estado tem uma marquinha do deputado Vicentinho.
E é dessa maneira que eu volto aos períodos que me é oportuno para discutir o porquê de uma reeleição ou a possibilidade da discussão de um projeto maior. Então, é em cima da política de entrega que, se eu tiver que construir, e estou tentando construir a nossa história no estado do Tocantins, até porque aqui, uma curiosidade. Quando eu me elegi em 2014, pairava sobre esses ombros aqui a primeira desconfiança da pouca idade, eleito com 28 anos de idade. Então, quem estava no seu mandato e não queria sair, ou outros que não estavam, mas queriam, assim como nós, adentrar, e quem me conhece sabe, eu nunca fui em Indianópolis esculhambar de ninguém, falar de alguém, eu falo de mim, eu me apresento. Mas tem aquele que vai para denegrir, né? Para não só querer falar de si, mas para dizer por que o outro não pode chegar, e às vezes as esculhambações, os xingamentos, as agressões gratuitas sem precisão. O eleitor que dificilmente hoje sai de casa para ir para um pé do palanque, aquele que ainda vai não quer ver político se esculhambando o outro, quer saber as propostas, né? Mas parava sobre mim aquela história, aquela desconfiança, via mais um filho de herdeiro político que vai chegar em Brasília, vai se perder em boemia, vai se perder nas farras, nos jantares luxuosos, vai sumir do Tocantins, vai ter um mandato e nunca mais volta aqui, porque tinha esse folclore aí do passado do Tocantins, né? E eu só descobri um jeito de tirar esse peso de meus ombros, com silêncio, calado e trabalhando e andando. E dessa forma, quando comecei em 2014 até o dia de hoje, acho que nunca parei de andar. Teve uma frase maravilhosa do ex-ministro Carlos Aires Brito, que o mal da pouca idade o tempo cura. Não tem nada que o tempo não cure. Deputado, muito obrigado por nos prestigiar aqui no podcast do site Tocantins Agora. Seja sempre bem-vindo. Parabéns pela atuação do seu mandato. Obrigado. Agradecemos de verdade sua participação. Por favor, suas considerações finais. Eu termino desejando a você uma boa sorte. Eu sei as dificuldades que você passou profissionalmente e pessoalmente. Você é um jovem. Eu quase peguei o WhatsApp para lhe mandar um toque de amigo. Porque você é um cara novo, inteligente, faz a boa informação leve. Não pega viés de ninguém, não politiza o que você tem de mais precioso, que poucos têm. Você falou da Maju aqui, Maju, eu adoro a forma como ela faz a comunicação na política, porque ela faz. Ela não se apega a político A, político B, não ataca político A em detrimento de político B por interesses que às vezes não são colocados nas linhas de uma matéria jornalística. E você tem essa virtude, essa qualidade de ser um preparado comunicador e poder ser um grande comunicador. Política não, a informação ela tem que ser isenta e parcial aqui. Então faça desse canal Agora Pode um grande canal de informação. Coloque as verdades, coloque as informações e deixa que quem lhe consome descubra o que é melhor ou pior para si. Não induza. Desejo a você muito sucesso, muito equilíbrio, muita sabedoria, para não fazer parte de uma imprensa marrom que existe, que tenta a todo momento colocar as suas ideologias, a sua forma de pensar, e a imprensa não foi feita para induzir, como aqui eu falo, a quem ele consome. A imprensa existe para chamar a reflexão de quem a consome. E refletindo, cada qual escolhe para si o que acha que é melhor. Dessa forma, informe. Informando, eu não tenho dúvida que o seu canal vai ser um dos mais consumidos e um dos maiores canais de comunicação do estado do Tocantins. Então, sucesso a você, meu irmão. Mais uma vez, obrigado por me permitir fazer aqui essa estreia. Peço aos amigos a desculpa pela informalidade. Brincava com que para mim usar um paletó e gravata tem que ser em Brasília ou em eventos muito formais, porque eu dispenso demais. Gosto da minha calça jeans e minha camisetinha mais à vontade. Cheguei aqui, ele estava de paletó, parecendo um parlamentar, um juiz de direito, paletó, gravar. Poxa, se eu for ficar assim, eu vou voltar lá em casa e colocar um paletó para poder participar. Mas eu brinco que eu tinha um amigo. E eu tenho certeza que tem muito a somar em informação ao estado do Tocantins. Então, sucesso, estou sempre à disposição para fazer toda aquela entrevista necessária sem pautas. Eu acho que a imprensa não tem que ser jamais pautada, para deixar sempre, como aqui falei, aos seus leitores, ouvintes e telespectadores o direito às reflexões devidas. Então, sucesso e parabéns aí pelo Agora Pode. Obrigado, deputado. Nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar a gente no YouTube, no Instagram, @TocantinsAgora. O meu Instagram tá na tarjeta aqui, o do deputado também vai estar.
Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Nós lançaremos episódios sempre às segundas-feiras, às 11 horas. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Um abraço.